Pois é, gente, nós assistimos nesses últimos dias aquele massacre de presidiários no complexo penitenciário Anísio Jobim, lá em Manaus, no estado do Amazonas, né, onde 60 presos foram mortos. E muitos jornalistas gostariam de colocar a culpa no Estado ou na sociedade, porque esses bandidos são vítimas da sociedade. Eles se rebelaram porque não têm condições de vida favoráveis dentro do presídio, coitados. Os presídios são superlotados e esses presos não têm dignidade. Muitos jornalistas ainda gostariam de falar isso. Gostariam, né? Mas muitos estão se segurando e não estão falando, porque o motivo desse acontecimento é bem outro, né? É uma guerra de facções. O que aconteceu lá foi um massacre promovido por uma facção criminosa em relação a criminosos que não fazem parte dessa facção criminosa. Então, aquele complexo penitenciário ele é dominado pela FDN, que é a sigla para a Família do Norte, que é uma facção criminosa que já tem 20 ou 20 e tantos anos, né? É a terceira maior facção criminosa do país e congrega mais de 200 mil associados. Sim, 200 mil associados. Essa Família do Norte é como uma grande empresa. Para que um bandido possa atuar numa determinada região, ele precisa ser associado à FDN. Para isso, ele paga uma mensalidade para então poder cometer os seus crimes. Essa FDN tem uma arrecadação mensal de 200 mil reais. 200 mil reais! Dinheiro que é pago pelos integrantes da facção. E o que é feito com esse dinheiro? Com esse dinheiro, eles auxiliam a família de algum presidiário que está passando por dificuldades, compram armamentos e pagam também os advogados. Então, a estrutura que essa facção criminosa tem, ela é extremamente organizada, né? Essa estrutura tem um presidente, tem diretores, tem uma série de pessoas que realmente trabalham de forma dedicada para que isso possa funcionar. É um organismo extremamente organizado. E é a terceira maior facção criminosa do país, ficando apenas atrás do PCC, que é de São Paulo, e o Comando Vermelho, que é do Rio de Janeiro. E quando nós vemos uma situação dessas, onde o crime está tomando conta do país, porque o crime está tomando conta do nosso país, né? Seja o crime praticado pela nossa classe política, ou seja, o crime praticado por esses bandidos que estão presos ou que estão na rua, nós nos perguntamos, será que o Brasil tem jeito ainda? Será que o nosso país vai conseguir reencontrar o caminho, sendo que está nas mãos dos criminosos? É realmente difícil ter alguma esperança em relação a esse país e nós teremos que promover um verdadeiro levante popular, né, de pessoas de bem para podermos limpar esse país, né, para podermos limpar esse país. Então, lá no complexo penitenciário em Manaus, foram mortos os presos, né, que não eram pertencentes à família do Norte. E esses presos não eram coisa boa, né? Estupradores, assassinos, traficantes. Né? Então isso ocorreu não por causa de superlotação, não porque os direitos humanos não são atendidos, não porque existem maus tratos nos presídios brasileiros por parte dos agentes penitenciários e blá 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 blá, como os direitos humanos e a imprensa sempre gostam de dizer. Isso aconteceu porque os vagabundos brigaram entre si. Porque os vagabundos de uma facção eliminaram os vagabundos que não são da sua facção. A verdade é essa. A verdade é essa. E a presidente do STF, a Carmen Lúcia, ela encomendou um estudo, né, para o Exército, as Forças Armadas e mais uma série de outros órgãos para fazer um levantamento para saber como é a população carcerária aqui no Brasil.
Estima-se que o Brasil tenha hoje em torno de 600 mil encarcerados. 600 mil encarcerados. Só que a dona Carmen Lúcia acredita que esse número pode ser superior, que talvez ele esteja desatualizado. E por isso que ela encomendou esse estudo, pedindo inclusive a ajuda do Exército e demais instituições para que esse levantamento possa ser feito. Então vocês imaginem só, nós temos uma população carcerária de 600 mil pessoas. E mais quantos bandidos não estão nas ruas? Gente, isso é mais que um exército. Se todos os criminosos do Brasil se juntassem e pegassem armas, esse pessoal dominaria o nosso país. Esse pessoal dominaria o nosso país. Se bobear, os criminosos somados, eles formam um número maior que o Exército, a Marinha Aeronáutica e as polícias juntas. Né? Juntando tudo isso, não será possível alcançar um número tão grande quanto de criminosos que existe aqui no Brasil. É um absurdo, mas esta é a situação do nosso país. Só essa família do Norte aí congrega mais de 200 mil pessoas. Aqui no Brasil e fora do Brasil, essas pessoas pagam mensalidades para poderem fazer os seus crimes. Tudo organizado meticulosamente. Existe uma ficha de cadastramento do bandido que é preenchida por um técnico de informática, onde são anotados dados específicos sobre a área de atuação do bandido, se ele é traficante, se ele é assassino, se ele é isso, se ele é aquilo, ou se ele é aquele outro. E assim, esse pessoal vai meio que dividindo o território, onde cada um pode atuar. Né? Então, o nosso país ele está nas mãos do crime organizado. Essas três grandes facções, que são as maiores, o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, o PCC de São Paulo e essa família do Norte, né, que atua no norte do país, mas que tem ramificações por todo o país, esse pessoal aí, se bobear, congrega mais de 1 milhão de pessoas, entre presidiários e pessoas livres, né, entre bandidos soltos que continuam roubando. Então, eu li num noticiário aqui em Santa Catarina, que é o estado onde eu moro, que o PCC ele está promovendo um verdadeiro levante, um esforço aqui em Santa Catarina para desalojar os traficantes catarinenses. O PCC quer tomar Santa Catarina e transformar Santa Catarina numa filial de São Paulo, no tráfico de drogas. Então o crime organizado está se espalhando por todo o país, está tomando conta do nosso país. Está tomando conta, e é um exército. O dia que esses bandidos quiserem promover um levante contra a sociedade brasileira, pegando em armas para dominá-la, será fácil. Será fácil. Nós estamos diante de um exército de criminosos. E aqueles bandidos que morreram lá em Manaus não são coitados, né? Não são vítimas da sociedade. As vítimas da sociedade somos nós, cidadãos de bem, que trabalhamos e pagamos os nossos impostos para não termos segurança alguma, porque nós não vivemos seguros nesse país. Nós corremos um risco constante, podemos ser assaltados, roubados, assassinados a qualquer instante. As mulheres podem ser estupradas a qualquer instante. E os direitos humanos não falam disso? A imprensa brasileira não fala disso? Esse pessoal está só de olho, né, nos presídios para falar dos maus tratos que os presidiários sofrem. Ah, maus tratos o caralho! Maus tratos o caralho! Quem sofre maus tratos são os cidadãos de bem nesse país. São os cidadãos de bem. E está na hora de nós revertermos esse jogo, porque estamos perdendo feio para o crime organizado. Estamos perdendo feio para o crime organizado. E se a coisa continuar nesse ritmo, mais uns anos, o Brasil vai ser dominado pelos criminosos. Vai ser dominado. A política brasileira já é dominada pelos criminosos, que é essa classe política bandida, né? E os demais espaços
públicos aí e também espaços privados vão ser tomados pelo crime organizado. É questão de tempo se alguma coisa não for feita, né? Mas o governo, mas o Estado e os estados ficam aí de conversa mole, né? Ouvindo os direitos humanos, né? Querendo melhorar a vida da população carcerária. Ó, minha gente, bandido é bandido e não quer se ressocializar. Nós precisamos compreender isso. O crime é uma opção. Quem entra no crime, notadamente no crime organizado, é porque não quer ser um cidadão de bem. Não quer trabalhar, não quer estudar e não quer levar uma vida correta. Quer ser bandido mesmo. E o crime é uma opção. O crime é uma opção. Notadamente, esse imenso exército de pessoas que faz parte do crime organizado. Essas pessoas são criminosas porque querem e não porque são vítimas da sociedade. Vítimas da sociedade somos nós, cidadãos de bem. Nós é que vemos, nós é que estamos sofrendo todas as consequências de um Estado negligente que apoia apenas a classe política bandida e corrupta e o crime organizado. Porque os nossos políticos, né, em boa parte, estão assim com o crime organizado. O crime organizado financia a campanha de políticos brasileiros. E por isso que o crime organizado não é combatido e não é extinto. Porque muitos políticos estão por trás do crime organizado, o protegendo, o acobertando. E por isso que o nosso país está mergulhando, ou melhor, está mergulhado no caos social. E vivemos numa guerra civil. Não me digam que não. Não me digam que não. Aquilo que aconteceu no complexo penitenciário lá em Manaus é a grande prova disso, né? Uma guerra entre os próprios criminosos. Entre os próprios criminosos. Porque todas essas grandes facções, elas querem eliminar os seus concorrentes e dominarem o país soberanamente. Esta é a verdade, né? E enquanto isso, os direitos humanos falando, né, que os criminosos são vítimas da sociedade. Vítimas o caralho, vítimas o caralho. As vítimas somos nós, somos nós. Valeu, gente. Forte abraço, até a próxima.